Eduardo, primeiro, um abraço a você, um abraço ao Veloso, que eu não tinha cumprimentado ainda, a Lara e a Joana, né? São as que estão conosco aqui nesse bate-papo. O São Paulo tem um trabalho prévio de tentar a renovação de atletas, né? Ele nunca deixa para um momento onde as coisas ficam mais difíceis. Então, toda a conversa foi assim com o Luciano, foi assim com o Pablo. Ela conversa prévia, ela inicia com mais tempo e depois você consegue concluir. No caso do Diego, eu posso garantir que está muito bem encaminhado. O caso do Igor, nós estamos conversando, é um grande valor, ambos os jogadores são importantes. Eu coloco que quando o São Paulo, essa gestão assumiu, nós tínhamos alguns contratos em aberto que ainda tiveram problemas porque não tinham a visão do padrão FIFA, ou seja, contrato de formação de 3 anos, eram de 5. Isso deixou uma brecha não só para o agente profissionalmente, também como para o atleta. Então, o São Paulo, na época, renovou com o Nestor, com o Hélito, com o Luan, com o Gabriel Sara, com o Juan, com o Thales, e entre outros meninos que estavam com insegurança jurídica. Então, isso também tem que ser observado. O que nós estamos fazendo é saneando essa questão jurídica, aqueles que forem possível, dentro do nosso orçamento, continuar conosco, sendo valorizado cada vez mais, como é a prova da direção do Rogério Ceni, que põe todos para jogar. Vai ser muito bom para nós, né? Mas também temos que ir no nosso limite de orçamento e de custeio, né? Que é o que infelizmente o cenário econômico impõe. Mas nós estamos otimistas, sim, muito otimista com o Diego e com o Igor ainda conversando. Deve ser um pouquinho mais demorado. Mas ambos jogadores nós temos a maior convicção de que eles continuarão. Conversei com o nosso pessoal hoje de manhã, realmente foi um abalo lá, um terremoto que assustou, e essas coisas, infelizmente, acontecem. Mas está tudo bem, o time deverá fazer um treino hoje e depois jogar amanhã pela Sul-Americana. São Paulo vai comprar o Caleri? Vai comprar o Caleri. O Caleri será atleta do São Paulo. Nós temos um contrato muito bem claro a respeito. Ele não veio na primeira oportunidade, porque os valores estavam distantes. Ele veio na segunda oportunidade, ainda abrindo mão de uma grande parte do salário naquele ano de 2021, mas em 2022 existe a compensação salarial para repor uma eventual perda naquele ano, já com cláusulas afinadas de produtividade, o que dá garantia, que deu garantia a ele, deu garantia a todos nós. Então será, sim, contratado. É um exemplo de jogador, tem uma identificação com o São Paulo inacreditável e nós com ele. Então eu acredito muito nesse centroavante, um centroavante que faz gol, um centroavante que tem uma luta muito grande, tem uma aplicação tática. Outro dia fez um elogio aberto ao Rogério, o Rogério também faz dele, e o comportamento desse atleta e é exemplar. E, na verdade, Eduardo, eu sinto que ele nasceu mesmo para jogar no São Paulo. Estamos no mercado, a Liga, claro, com a participação dos clubes, nós teremos no início, na diretoria até provisória, para que você implante, né? Nós estamos num processo de implantar. Nós temos que ter um CEO, um CFO na área financeira, que envolva conhecimento de marketing, e um diretor operacional. O operacional é importante para você estabelecer exatamente a logística. Eu vou dar um exemplo aqui. Acabei de dizer que os times estão gastando um rio de dinheiro com fretamento de voos, né? Se nós tivéssemos uma companhia aérea parceira de uma liga que pudesse estar junto com as marcas, ou nas camisas, ou nos estádios, ou nominando uma parte do campeonato, etc., nós teremos esse custo já diluído. São iniciativas como essa. A seleção tem uma companhia de aviação, os clubes não têm. Então, esse é um exemplo que eu dou, que nós precisamos avançar. Isso é um pequeno exemplo. Então, Edu, tem que ser profissionais. Agora, é claro, o clube vai no conselho de administração, como em qualquer empresa, já que somos os donos do produto, vamos cobrar resultado, avaliar, mas com métricas profissionais e sabendo que é um trabalho inicial, é um trabalho de fundação. Você chega numa empresa falida e você não consegue mudar de um dia para a noite. O nosso futebol ele chegou numa situação agravada pela pandemia, né? Agravada pela situação que passou a CBF. Nós estamos reconstruindo. E é muito parecido com o que cada clube tem. Os clubes também, e aqui eu não falo
de gestão anterior, eu não gosto desse assunto, mas eu falo a verdade, nós herdamos uma dificuldade imensa no São Paulo. Se eu olhar, quando eu tomei posse e olhar agora, progredimos muito. Mudamos o perfil do curtíssimo prazo para o médio e longo prazo, renegociamos dívidas, conseguimos ter um time teoricamente competitivo, não no nível ainda que nós desejávamos, mas vamos lutar para tê-lo. E estamos promovendo o nosso maior ativo, que são os jovens da base. Portanto, Edu, vai ser profissional, assim como os clubes estão fazendo. Eu falo pelo São Paulo. Me fala, o futebol do São Paulo é profissional? Claro que é profissional. Eu tenho o diretor executivo Rui Costa, que foi pretendido e sondado aí por uma SAF, por um investidor de fora. Eu tenho o Muricy Ramalho, coordenador de futebol, que teve 3 convites da CBF. Eu tenho o Marcos Biasotto, diretor da base, que foi convidado para ser diretor executivo de um clube da Série A do Sul. Eu tenho o Alex, que é uma grande revelação, técnico sub-20, que foi também pretendido por time da Série A e também para a Seleção Brasileira Olímpica. Portanto, o futebol do São Paulo está profissionalizado. E essa aspiração de mercado é legítima. E eles todos ficaram e vão ficar pelo projeto que tem o São Paulo. E é assim que nós queremos a Liga. Tem um grande projeto com as grandes marcas da Série A e da Série B, recuperando a sua autoestima, a sua condição financeira, o seu crédito. E vamos ter, acho que é um momento de muita responsabilidade de todos nós, respeitando as divergências eventuais que aconteçam e venham a acontecer. O status de hoje não pode continuar, mas eu jamais vou falar um percentual, porque eu vou estar até desrespeitando todos que estão com aspirações diferentes. Nós temos que sentar. Agora, que eu não tenho dúvida que no primeiro momento os que ganham mais vão perder um pouco e não vão perder. Por quê? Porque o produto vai estar tão valorizado que nós vamos ganhar. Quanto vale o direito internacional do futebol brasileiro, de outros produtos? Então, eu juro, até um compromisso interno, não falaria aqui, de essa discussão de receita é muito interna corporis para que todos tenham a sua tranquilidade. Qualquer coisa que eu falar aqui, puxa, ele está com uma ideia fixa. Não vou falar. Eu acho que todos têm a liberdade de falar e discutir internamente. Agora, eu não tenho dúvida que temos que diminuir, sim, essa distância, que temos que criar uma margem para o clube eventualmente que caia e temos que conseguir vetores para que esses times que disputaram a Série A e caiam para a Série B tenham uma premiação compatível de fazer um reinvestimento e voltar para o futebol e premiar aqueles que aqui estão. Né? Eu acho que assim é que a gente se faz, Joana. Eu até aproveito essa oportunidade que vocês me deram, o Veloso, a Lara, o Eduardo e você, Joana, que o futebol, hoje, ele tem que ser um pouco mais responsável. A grande maioria de jornalistas são muito sérias, mas hoje nós temos, antigamente, no meu tempo, eu sou um pouquinho antigo, né? Nós tínhamos 5, 6 veículos de TV, de rádio, era uma coisa, jornal impresso e muita ativação. Hoje, o mundo digital, blogs, etc., você tem informações a cada minuto, saindo 3 ou 4, e nem sempre verdadeiras. Que o São Paulo, o Corinthians, o Flamengo está contratando tal jogador, nunca existiu. Às vezes, colocação de valores, o que complica, porque os valores são públicos com balanços, mas o valor de que você vende, você não fala. De boa fonte. E aí, que é uma minoria, mas faz um barulho, porque está lá num blog. São Paulo está tratando com tal jogador. Eu li hoje, o São Paulo vai mudar o jogo para Fortaleza, vai ser voo de carreira, porque está em dificuldade financeira? Não, porque é uma operação que em alguns jogos você tem que fretar pela logística e outros não. Aí li a mesma informação. O São Paulo parou em Santiago e depois vai para o jogo contra o Everton, em Via Del Mar, com outro voo, porque economia não, é uma logística de treino. Então é muito difícil, às vezes é o desabafo que eu faço, que as pessoas, e nós temos enormes jornalistas grandes, eu estou falando aqui com 4 deles, mas que às vezes algumas pessoas, naquele que é legítimo, no afã de criar um clique a mais, caçar um clique, colocam coisas inacreditáveis, que beira até o ridículo quando você lê. Então, isso tudo, acho que é uma maturidade da comunicação, do próprio futebol, e que a gente hoje tem milhões de veículos. Essa é a verdade, nós temos milhões de veículos. Como milhões? Porque hoje eu dou o mesmo valor para uma pessoa que tem lá 80 mil seguidores, 5 mil seguidores, para alguém que tenha 300 mil. São veículos. Queiram ou não queiram, são veículos. Quantos veículos tem com o nome de São Paulo? Não sei o que mais querido, o Tricolor Paulista, etc. E o Corinthians, os Flamengo, o Palmeiras, o Santos, todos têm. Então são veículos. E veículos que colocam nas redes sociais nem sempre informações com fontes fidedignas. Agora,
é importante para a colocação, para a ativação da torcida, para o próprio negócio do blog, dos cliques, mas às vezes o futebol, e você não consegue ter tempo para dizer, desmente aquilo que não é verdade. Claro que não, você tem que fazer uma gestão, não dá nem para acompanhar, seria humanamente impossível. Então nós temos que ter muito cuidado, por isso que eu estou conversando com vocês de forma teórica, de conceito, jamais eu vou entrar no específico, porque não seria responsável. Agora, que o futebol brasileiro tem a oportunidade de mudar, diminuir essa distância, valorizar os clubes e trazer um novo momento para todo produto, que é uma coisa que nós amamos. O que é o core business do futebol? O time de futebol é você fazer o melhor dentro de campo e tentar vitórias. No Brasileiro, 19 perdem, 1 ganha. Na Série B, a mesma coisa. Então você tem que lidar com um time competitivo. E para fazer isso com competitividade, porque hoje, vamos ser claros, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro estão num patamar superior pelo orçamento, pelo investimento. Mas para você fazer jus a esse clube, você tem que fazer investimento maior. E para fazer investimento, você tem que ter governança, dívida saneada, dívida organizada e um poder de investimento na base no profissional que requer capital. Não tem outro jeito. Então, ou você fica discutindo numa mesa de confraria ou no grupo de WhatsApp, ou vai para a prática. Nós optamos ir para a prática e temos a convicção que todos os dirigentes da Série E e da Série B estarão rumando com a nova Liga do Futebol, a Libra, que é a Liga Independente que tanto nós sonhamos um dia ter.